correntes marítimas. Tá? Como vocês podem observar, tá aqui, o mar ele está o tempo todo em movimento, certo? Nós temos diversos tipos de movimentos marinhos. Todo e qualquer tipo de movimentação da água do mar eu chamo de corrente marinha. É diferente de corrente marítima. Tá? Aliás, corrente marítima que é diferente de corrente marinha. Então todo movimento do mar eu chamo de corrente marítima. Tá? Corrente marinha, inclusive, é um tipo de movimento. No nosso caso aqui específico, nós temos dois movimentos principais, que são a onda e a maré. Observe no materialzinho de vocês aí, a gente tem a definição. A maré, o que é a maré? Deixa eu mostrar aqui. Maré de é um sol. Sol. Não! É um sol com dois olhinhos. Bota assim, ó. Eu acho que o sol tá olhando ali. Não, não precisa, né? Ah, precisa. E aquele... Sol, T de terra e lua. A lua, gente, ao longo do mês, ela vai se posicionar em relação. A lua ao longo do mês, ela vai ter 4 posições principais em relação à Terra e o Sol. Ela vai se posicionar aqui ou aqui, formando com o Sol e a Terra um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, eu tenho uma coisa chamada de quadratura. O que é a quadratura? Eu vou ter quarto crescente e quarto minguante, ou seja, eu só vou olhar uma parte da face lunar, certo? Presta atenção. Aqui, ó, aqui eu posso ter também a lua. Aqui ou aqui, certo? Nesse caso aqui, observem, ó, presta atenção, gente. Ei! Nesse caso aqui, o que acontece? O Sol reflete na Lua a sombra da Terra. O que eu tenho? Lua nova. Ou seja, eu só olho a coroazinha lunar. A Lua está escura, você olha pouco a Lua. Nesse caso aqui, eu vou olhar a face lunar voltada para o Sol. Eu tenho a Lua aqui. Entre a Lua nova e a Lua cheia, eu tenho a Lua misturado com caixa. Olha aí. A Lua nova e a Lua cheia. Tem a Lua crescente. Tá? E entre a cheia e a nova, eu tenho a Lua. Tá? O que é a maré? A maré, gente, ela é resultado da interação entre Sol, Terra e Lua. Ou seja, ela é resultado da força que o Sol e a Lua exercem sobre as massas líquidas da Terra. Tá? Nós vamos ter momentos em que a água vai estar mais concentrada nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ó. Tá? Por quê? Por conta do Sol puxando a água para um lado, a Lua puxando para o outro. O cara explicou aquele desenho? Da mesma forma, aqui nesse caso, eu vou ter também uma concentração, só que menor. Por quê? Vocês já estudaram em física vetores, não já? Aqui eu tenho soma de vetores, aqui eu tenho uma subtração vetorial, ou seja, aqui eu tenho soma, né, as duas forças se somando, aqui eu tenho subtração de força, ou seja, as duas forças uma anulando a outra. Então aqui eu tenho Sol e Lua atraindo as massas líquidas, vão atrair mais, né? Aqui
Sol e Lua se anulando. Uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro. Então eu posso concluir com isso que na Lua cheia e na Lua nova eu vou ter as maiores marés, porque a força de atração é maior. Na Lua nova, na Lua crescente e na Lua minguante eu vou ter as menores marés, porque eu tenho as forças se anulando. Aqui marés de quadratura, crescente e minguante. Aí no texto de vocês tem isso, tá? Cheia e nova maré de cisígia. Como é o nome? Cisígia. Aqui eu posso chamar também de águas vivas. Aqui, águas vivas, cheia e nova. Crescente e minguante, águas mortas. Então, crescente e minguante, eu tenho as menores marés, também chamada de maré de quadratura ou águas mortas. Lua cheia e lua nova, as maiores marés, também chamada de maré de cisígia ou maré de águas vivas, ok? No nosso caso aqui, gente, a gente tem uma grande maré. Por quê? Tem várias explicações. Primeiro, a gente está muito próximo do Equador. Nas regiões, em tese, a força de atração das marés está entre duas baías, Baía de São Marcos e Baía de São José, e isso facilitaria a concentração da massa de água, tá? Por isso que a gente tem uma maré tão grande. Além da maré, a gente tem uma outra corrente importante aqui, que é a onda. A onda. Vocês estão vendo a onda, né? A maré a gente quase não percebe. Assim, ela vindo ou ela indo, mas a gente percebe quando ela chega. O pessoal que é pescador, ele sabe pelo vento, né? Apesar do vento não influenciar a maré, influencia o vento. Então, pelo vento, o pescador sabe quando a maré, eles chamam de maré virou, ou seja, baixa mar, passa a ser, a maré deixou de descer e passa a subir, deixou de subir e passou a descer. A parte mais alta aqui, ó, número 1, eu chamo de... Número 1 eu chamo de quê? Crista. A parte mais baixa da onda, mais funda, eu chamo de cavado. A distância das cristas, eu chamo de quê? Distância entre duas cristas, comprimento. Distância entre crista e cavado, eu chamo de altura. Então, quando é que a onda quebra? Quando ela encontra um relevo menor ou igual a metade do seu comprimento. Um relevo menor ou igual a metade do seu comprimento. É isso aqui, ó. Presta atenção aqui. Você tem aqui o relevo, tá? Quem perguntou foi ela, né? Então, nós temos dois casos. Um relevo mais suave, né? E um relevo que desce de uma vez. Veja o seguinte, ó. Aqui eu tenho a linha. A onda vem aqui embaixo, né, ó. Enquanto ela não encontra o fundo, tá, gente? Ela não quebra. Ela vem só aquela marolinha lá em cima, que a gente tá vendo lá pra cá. Quando ela bate no fundo, ou seja, quando ela encontra um relevo menor ou igual a metade do seu comprimento, ela quebra, ela faz isso, ó. O fundo joga a onda pra cima. Aqui eu tenho a chamada linha de arrebentação. Lá onde tá vendo aquela espuma ali. É bem ali, mais ou menos, que ela encontra esse comprimento aqui. Quando esse declive é assim, eu vou ter ondas mais baixas, como é o nosso caso aqui, tá? Quando você, aí nesse caso aqui específico, ó, a onda vem aqui, né, ó, o relevo tá lá embaixo. Pá, vem aqui, vem aqui. De repente ela encontra um relevo mais alto, ou seja, o relevo sobe bruscamente. Ela vai quebrar aqui e vai quebrar mais alto. Tá? Ela pode quebrar de duas formas. Então quando é que a onda quebra? Quando ela bate no fundo e o fundo joga ela para cima. Tá? Ou seja, tecnicamente falando, quando ela encontra um relevo em que a altura do relevo, ou seja, a altura entre o nível do mar e o fundo do relevo, o fundo do mar, é menor ou igual a metade do comprimento da onda. Tá? Simplificando, quando ela bate no fundo do oceano, aí ela quebra
forma que a gente chama de arrebentação. Bom, a onda é uma água que está vindo para cá, né? Vocês estão vendo que ela está vindo. Mas vocês acham que ela volta? Volta, né? Ela Como é que ela volta? Ela volta através de uma corrente que a gente chama de corrente de retorno. Eu tenho duas correntes, tá? Corrente de deriva e corrente de retorno. O que é que a onda vem, né? Bem aqui eu tenho a costa, tá? A praia. Ela vem e encontra a praia. Quando ela encontra a praia, ela faz esse só. Ela corre no mesmo sentido da praia. Ou para um lado ou para o outro, vai depender do vento. No nosso caso aqui, ó, como o vento é de nordeste, o vento vem de cá para cá, então ela vai correr para cá.